Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me sigam nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma a mais, mas contribui com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Quem me acompanha há algum tempinho sabe que no final do ano passado eu comecei a me aventurar a ler livros em inglês. Sempre foi algo que eu quis fazer, mas eu nunca tomei a iniciativa de começar a ler livros em inglês porque eu achava que eu ia demorar muito e, enfim, que eu não ia conseguir várias coisas. Então, passado algum tempinho e algumas leituras, no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês algumas dicas para quem também quer começar a ler livros em outros idiomas. Lembrando que são coisas que funcionaram comigo e que eu trago como dicas para vocês, mas vocês podem testar uma ou outra e achar o que vai funcionar melhor, ok? Eu também não sou nenhuma especialista no assunto, não li tantos livros em inglês ainda, mas eu acho que o mais difícil é começar, então eu tô aqui pra dar o incentivo que faltava pra vocês. E a primeira dica que eu dou pra vocês, por mais tosca que possa parecer, é comece. Como eu falei, eu sempre quis ler livros em inglês, mas eu enrolei muito pra pegar e abrir o livro e ler. Por causa de diversos motivos, eu sempre fiquei, nossa, quero ler, mas eu nunca comecei. Então eu acho que essa é a coisa mais difícil, você começar. A partir do momento que você decide, vou fazer isso, você abre o livro e você começa, as coisas vão se encaixando e a leitura vai fluindo. Então, antes de mais nada, comecem! Não tenham medo, vá na fé e na coragem que vai dar certo. Você só precisa desse empurrãozinho inicial que é começar a história, abrir o livro, sentar e se dedicar àquilo. A segunda dica que eu dou pra vocês é pra quem usa o aparelho do Kindle ou até mesmo no celular que usa o aplicativo do Kindle. O Kindle da Amazon ele tem uma opção que me ajudou muito nessa trajetória de ler livros em inglês, que é a opção de ter dicas de vocabulário. Então, conforme você vai lendo o livro em inglês e aí tem uma palavra um pouco mais difícil, em cima dela vai aparecer uma tradução alternativa ou uma frase que vai explicar o que ela significa. E o mais legal é que vai estar tudo em inglês, só que com palavras mais fáceis. Então você não vai ter que parar e pesquisar em dicionário, na internet. Você só consegue ler aquela anotaçãozinha em cima da palavra e continuar a leitura normalmente. Foi algo que me ajudou muito mesmo, porque deixava a leitura mais fluida. Então quem tem a oportunidade de usar o Kindle para ler, o aplicativo, o aparelho, usem essa opção de vocabulário, porque ajuda muito para começar a ler em outro idioma. Outra dica que eu trago para vocês é tentar entender a palavra pelo contexto. Às vezes tem alguma palavrinha ali que você não sabe o significado literal dela, mas pelo contexto do que está acontecendo ali na cena, você consegue imaginar o que ela significa. Tentem ler a frase toda, contextualizar o que está acontecendo ali, e aí, às vezes, você não vai precisar nem pesquisar a palavra, porque você vai entender. Então, às vezes, você acaba aprendendo na prática um novo significado. Mas, ao mesmo tempo, se tiver alguma palavra que você não conseguiu e tá empacada nela mesmo, essa é a minha outra dica, é não tenham medo, não tenham receio de parar a leitura e pesquisar. Seja no dicionário, seja na internet, tem alguma palavra que você não entendeu? Para um pouquinho, pesquisa, porque não tem essa de vai demorar muito a minha leitura, porque você vai aprender uma palavra nova que pode aparecer mais pra frente na leitura ou em outros livros e você já vai saber o que ela significa. E para essas palavrinhas que são mais difíceis de lembrar, que enroscam mais a nossa leitura, eu dou a dica para vocês de anotar em algum lugar de fácil consulta. Seja o bloco de notas no celular, ou uma folhinha de papel que você usa de colinha na hora que for ler, porque assim você não vai ter que ficar parando o tempo todo para pesquisar, você só consegue ir lá na sua colinha ver o que significa aquela palavra toda vez que ela aparecer. Outra coisa também é que se você estiver lendo um livro físico em inglês e se deparar com uma palavra que você não sabe o que significa, você pode grifar ela e fazer uma notinha de rodapé. E assim você
vai aprendendo, porque é algo assim comprovado que a gente aprende também na hora de reproduzir. Então o fato de você escrever uma tradução, escrever uma palavra, ajuda a guardar melhor ela na sua memória. Então pode ajudar bastante na sua leitura, até mesmo porque depois, quando você for reler o livro ou folhear as páginas, você vai ver palavras que no momento você não sabia, e pode ser que quando você voltar para essa leitura você já tenha elas decoradas e não precise mais dessa tradução. Então é algo muito legal também você perceber sua evolução ao longo das leituras, como o seu inglês vai se aperfeiçoando ou qualquer outro idioma que vocês estiverem lendo, conforme você vai treinando ele. Minha outra dica é ler livros que vocês já conhecem. Sabe aquele livro que você viu o filme e gostou? Tenta ler o livro em inglês, porque você vai ter uma ideia maior do que acontece na história, dos personagens, do universo, e talvez fique mais fácil para entender a leitura. Ou também algum livro, alguma série que você já leu em português e que você gosta muito, e aí você se aventura em ler em outro idioma, porque você já está familiarizado com aquilo e sabe o contexto, então essa leitura fica mais rápida e mais fácil de compreender. Outra coisa que eu acho muito importante e que pode mudar o seu ânimo na hora de começar a ler em outro idioma é optar por livros mais fáceis. Geralmente os livros de fantasia, eles acabam sendo mais difíceis. Por quê? Vão ter criaturas que você não conhece, vai ser um universo totalmente novo, então pode haver algumas palavras mais difíceis de entender, um contexto mais complicado dependendo da história, do universo. Então a dica que eu dou pra vocês é começarem por livros mais simples. Romances são sempre uma boa opção, principalmente aqueles romances clichê, água com açúcar, são mais fáceis de entender. Mas se você estiver acostumado com suspense, com thriller, não tenha medo de arriscar na leitura, de botar cara e coragem e começar. Outra coisa muito importante é ler no seu tempo. Quando você começa uma língua nova, quando você vai aprender algo novo, obviamente você vai levar mais tempo do que algo que você já está acostumado. Ler um livro em inglês, principalmente no começo, ele vai levar mais tempo do que ler um livro em português. Porque você vai ter que pesquisar, você vai ter que pensar um pouquinho mais na hora de fazer as traduções na cabeça, e enfim, é normal. Eu, por exemplo, quando li meu primeiro livro em inglês, eu optei por ler um capítulo por dia, porque eu sabia que eu ia levar um tempinho maior pra ler, e assim eu conseguiria ir aos poucos e não cansar, não desanimar, não ficar aquela leitura maçante que você tem que ficar pesquisando e tudo mais. Então eu optei por ler um capítulo por dia e eu achei que foi muito bom. Então eu digo pra vocês, separa um tempo do seu dia pra ler, nem que for um capítulo, uma página do livro, e vai aos poucos, vai no seu tempo, porque é um aprendizado, é uma rotina que você vai se habituando, e quanto mais você lê, mais fácil vai se tornando. O primeiro livro ele vai ser um pouquinho mais complicado, mas o segundo você já vai perceber e consegue ler com uma fluidez ainda maior, e o terceiro mais ainda, e assim por diante. Essas são as dicas mais gerais que eu deixo pra vocês, que são coisas que me ajudaram e eu acredito que vai ajudar vocês também. E apesar de eu não ter lido tantos livros em inglês, eu decidi trazer pra vocês os que eu li e falar um pouco sobre cada um. Dos que eu li, eu achei que o mais fácil foi Eleanor Gray, da Brittany Cherry. Eu achei o inglês tranquilo, foi uma leitura muito rápida pra mim, muito tranquila de acompanhar as traduções, não tinha palavras muito difíceis. O meu nível de inglês é intermediário, mas eu acredito que Eleanor Gray seja uma boa pra começar. Porém, eu li Eleanor Gray em português antes, então pode ser que eu tenha achado fácil por eu já conhecer a história. Mas eu acho que não, eu achei tranquilo de ler. Mas outro livro que eu trago pra vocês como dica, que foi o primeiro livro que eu li em inglês e eu amei, foi The Spanish Love Deception, da Helena Armas. Apesar de ter algumas palavras que eu não conhecia e eu aprendi nessa leitura, eu achei o inglês tranquilo, achei que deu pra ler num ritmo bom, sem ser cansativo. É uma história que me envolveu e vale a pena vocês procurarem, principalmente pra quem gosta de romance, com cenas clichês, com um namoro de mentirinha. Esse livro ele entrega demais, eu sou totalmente apaixonada por ele. Fora que eu tenho um apego emocional por ter sido o primeiro que eu li em inglês. E eu acho super bacana, acho que dá pra começar assim por ele, vale a pena. Outro que eu li foi The Love Hypothesis, da Ellie Hazelwood, só que esse eu achei um pouquinho mais complicado,
por conta de se passar nesse meio acadêmico, ter algumas palavras tanto dessa questão de faculdade, de PhD, quanto um pouco de coisas científicas, que acabou deixando a leitura um pouquinho mais lenta. Então eu não aconselho vocês a começarem por Love Hypothesis por conta disso, porém, se você já tiver lido um pouco, tiver um pouco de experiência, vale a pena, porque tudo vai ser aprendizado. As palavras que você não sabe, você vai aprender ali e vai usar futuramente em outros livros, em outras situações. Então é algo que vai enriquecer. Basta ter paciência e disposição para começar, que eu acho que são as duas coisas mais importantes para quem quer se aventurar em outras línguas. É você ter a iniciativa de abrir o livro e começar, ter paciência para pesquisar as palavras, para demorar um pouquinho mais e entender melhor o que você está lendo, mas é algo que vale a pena, que vai te trazer uma carga muito maior de conhecimento, vai abrir o seu leque de opções de leituras, porque a gente sabe que a maioria dos livros famosinhos do Book Twitter, do Instagram, vem da gringa e às vezes a gente tem que esperar um tempão até eles chegarem no Brasil. Então, se você começar a ler, você vai conseguir acompanhar os hypados do momento, sem se preocupar se tem tradução ou não. E é um desafio legal que vale a pena vocês tentarem. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já usam alguma dessas dicas para ler livros em outras línguas, se vocês leem livros em inglês, quais vocês mais gostam, quais vocês indicam. Deixem tudo aqui nos comentários, ok? Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais, usar os links aqui na descrição. E é isso, beijinhos e até mais!